cerca de 600 mil homens a pé. Está escrito aí, somente de homens, viu? Sem contar os meninos. Aí não falou das mulheres, mas as mulheres estavam também aí incluídas. Sem contar as crianças e as mulheres. E subiu também com eles muita mistura de gente. Se contar também, Marcelo, que naquela época as famílias eram numerosas, né? Isso. Aí, irmão. Sim. Aí onde começou o problema nessa mistura de gente? Preste atenção nisso aqui, viu? Subiu também com esses homens uma mistura de gente, muitas. Subiu também ovelhas, bois, né? Grande quantidade de gado. Essa mistura aqui causou muitos problemas. Pessoas que vêm com seus costumes, vêm de lá, entram no meio do povo de Deus, Com a cultura egípcia no meio. começa a dar problema para Israel, que é um povo separado, peculiar, diferente de todos os povos. Os pastores hoje perderam os tribos, perderam cabresto, perderam o domínio, por causa das misturas. Tem pessoa de uma igreja, tem pessoa de outra, tem pessoa de outra, e envolve ali o povo de Deus, e os homens que estão na liderança perdem o controle. Acaba cedendo. Hoje, por exemplo, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Assembleia de Deus, outras igrejas, você vê mulheres usando calça comprida, roupa de homem normal, e os pastores nada disso. É assim ou não é? Sem falar na roupa de academia, né? Aquilo ali é uma perversão. Imagine. Vamos nos colocar nessa condição aqui de Moisés, numa liderança, uma mistura de gente, tudo quanto é costume, e agora para ele liderar, não assim diz o Senhor. Olha o problema que esse homem teve. Qualquer desavença, qualquer discussão, qualquer coisa já dava reclamação, porque pessoas com ideias diferentes, culturas diferentes. Exatamente isso. Em Êxodo capítulo 16, versículo 2, às vezes a gente diz, o Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo, se nós vemos no Novo Testamento. Se eles soubessem o que o Antigo Testamento lança de luz para nós botarmos em prática no Novo, eles não falavam tamanha heresia. Muitas coisas, Marcelo, do Antigo Testamento servem de exemplo para agir hoje. Por exemplo, isso aí. E toda a congregação dos filhos de Israel como é que diz? Toda congregação dos filhos de Israel murmurou contra quem? E contra quem mais? Então, se eles murmuraram contra Moisés e contra Arão, contra Deus, estavam murmurando contra Deus. Toda a congregação fez isso. Chegava um momento que eles não estavam satisfeitos com o líder que Deus tinha levantado. propuseram até novo líder, né? E isso torna-se natural ao homem natural de hoje. As pessoas não entendem. Naquela época, com todos os milagres que Deus fez na frente de todo o povo de Israel, eles fizeram isso. Exatamente. Imagine hoje que ninguém vê. Então, Bem-aventurado aquele que crê, mas não é isso viu, né? aí. Pode ter outro bichinho desse aqui, não? Ele não está. Tá funcionando bem, não? Mas sabe, se for minha voz aqui, graças a Deus, eu acho que ela ecoa todinha aqui dentro do... Tá, a sua voz não tá bom. O pessoal já reclama que às vezes eu falo alto. Ok. E aqueles que quiserem participar e quiser o livro, eu passo também, viu? De forma que cada um tenha aí a sua participação.
No capítulo 16, versículo 3, que é a sequência, e os filhos de Israel disseram-lhes, a murmuração era contra Moisés e Arão, era contra aqueles que tinham o poder da lei civil e da lei religiosa. Arão era responsável pela religiosa, Moisés pela civil. Então qualquer desrespeito às autoridades tem um grande peso. Eles eram escravos, mas estando com comida, era o que interessava, né? Exato, esse era comer, né? Só pensa em comida. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Era melhor nós termos morrido lá do que ter vindo passar essa dificuldade com vocês. Eles imaginaram aquela quantidade de pessoas, 600 mil só de homem, multiplicando, como o povo vivia da terra, aquela geração todinha, milhões e milhões. Mas como é que nós vamos comer? Com medo de passar fome, né? Era melhor nós termos morrido lá no Egito do que estar aqui nessa dificuldade com vocês. Nós estávamos lá no bem bom, vocês tiraram nós de lá. Preferido nós termos morrido lá dentro. Mas não estava bem bom não, que eles eram escravos. Mas eles achavam agora que estavam. Não, mas o principal para eles era a comida. Eles estavam achando melhor ser escravos do que estar lá com Moisés e Arão. Só lembrava da comida. Aí onde está o problema da murmuração, da insatisfação contra o líder que Deus levantou. Falta povo- de gratidão, né? Era o povo na Grécia com o pão e o circo. A alimentação não era suficiente na Grécia. O que o imperador fazia? Fazia evento de gladiadores, pessoas se matando e servia pão. Aí o povo comia o pão, satisfazia vendo as pessoas morrerem, mesmo não comendo o suficiente. Pior ainda, ele sendo escravo, achando melhor na escravidão do que estar com ele lá no deserto. Um exemplo aqui lá em casa, um sobrinho meu, que mora comigo, ele dorme lá em casa, né? Mas é saudável. Aí achou um caboclo para mim da furada do Bananal. O cabo disse que é agiota. Aí ele já tomou 300 reais emprestado para ele. Aí o cabo toda hora botando ele para trabalhar, porque ele está fazendo de escravo. Aí o que ele disse? Deixa, ganha, né? Então vai, depois continua. Continua até lá, assim, deixa ele te explorar até o tanto que ele quiser e tu achar que tá bom. Vai. O que a Bíblia fala sobre a dívida? Quem deve para alguém é escravo dele, né? Exatamente. Aí o Bolsa Família, que é como se fosse uma dívida. O povo come, aí você vai falar com a pessoa sem instrução. Não, mas eu não posso deixar de voltar numa pessoa dessa. Ela está me dando aqui, está me dando Tá me comida. dando de comer. As pessoas acham que não tem problema nenhum. Não tem nada a ver. Carne, picanha. Panela de carne. Quem é que não gostava de carne aqui? Eu quando eu comia carne era mistura não, mistura era arroz, era da carne mesmo. Eles desejaram a carne, comida de carne, que eles eram escravos, mas comiam carne. O povo hoje também está sendo escravo e estão comendo à vontade, né? Acabou. Só não tem a picanha prometida, mas tem, né? Mas eles têm, E eles podem comprar. já passou a época de entrar o grosso, já passou foi tudo já. Ele diz assim, olha, quando nós estávamos sentados junto às panelas de carne, nós comíamos até fartar, Mas era escravo. mas era escravo. Agora viemos para morrer com você aqui nesse deserto aqui, terrível aqui para a gente. Porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Ele diz assim, não foi para nos matar toda a multidão. Nessa época eles já tinham a nuvem de Mas não sombra dá durante maná. o dia, né? Sim, Eles sim. viam a nuvem acompanhando à noite Isso. o fogo e mesmo assim eles não acreditando. Incrédulos. Tinha um maná também, né? Que Deus mandava. A gente
incredulidade. O maná, sabe como é que ele chamava? Esse pão velho ruim. Pão vivo. Porque era um Nós pão. queremos é pão bom. É porque era um pão sem sabor, mas alimentava o povo. Isso. Tinha sabor de mel. Tinha sabor de mel na Bíblia disso? Ah, então tinha sabor. Tinha sabor. Tinha, né? Mas pra eles aqui de O baixo. pão bom deles era esse aqui, ó. E no agora nós não falamos isso não. Porque um que cai na África do Sul, segundo a matéria no YouTube, que até hoje ele cai, ele não tem sabor, né? Mas tem todas as. E as pessoas aí fora falam assim, rapaz, Deus me livrei para a igreja dessa poder comer a carnezinha. E engraçado, tu não come, aí a maioria dos teus irmãos come carne. Vai pra igreja, come, todo mundo quer comer. Às vezes as pessoas dizem assim, não se tu não come carne, é questão de religião? Qual seria a tua resposta? É a questão de saúde e para não matar o animal. E Pecado comer carne. é religião sim, irmão. Tu não come por quê? Porque é para ajustar a saúde, por isso eu não como. Então é por causa da tua religião, não é também. Qual é o problema eu dizer que é? Faz parte. Faz parte da religião. É problema de religião sim. Irmão, porque se não matarás, também inclui. Ora, não matarás é questão de religião. Fazer mal à saúde, questão de religião. Eu preservo o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Questão de religião sim. Agora, por que tem medo de responder as coisas certas? Vamos lá. Condescendendo os israelitas com o espírito de descontentamento, olha só em eles desejarem a carne, eles estavam descontentes com a comida provida por Deus no deserto. Eles não estavam satisfeitos com esse pão velho e vil que era derramado do céu. Eram descontentes com isso. Eles queriam carne. E dispuseram-se para achar defeitos, mesmo em suas bênçãos. O que foi que o Senhor providenciou para eles por meio, por exemplo, do maná? Bênçãos. Mas eles estavam dispostos a achar defeito, até mesmo no maná que Deus desceu do céu para eles. Aquele maná que desceu do céu representa o próprio Cristo. Esse é o pão do céu. Mas o povo estava insatisfeito. Queriam carne. Jesus ele chegou a dizer lá em João capítulo 6, que tem que comer da minha carne. Vão beber até do meu sangue. Ora, o sangue era até proibido de beber, né? Escandalizaram. E voltaram para trás por causa disso. E o que é a carne de Cristo? A palavra. Nós estamos nos alimentando aqui, ó. Não é de pão velho vil, não. É de pão espiritual de bênção. Amém. Só que há pessoas dispostas a achar defeito mesmo nessas bênçãos. A palavra, o pão da vida. Mas há pessoas que ficam insatisfeitas com esse pão. E o povo falou contra quem? Contra Deus. E contra Moisés, que Deus havia levantado. Por que nos fizeste subir do Egito? Por quê? Mas por que nós estamos nessa condição? Por que não nos deixaste lá mesmo? Irmão, mas será que isso aí tinha influência dos egípcios que foram com eles? Tinha influência da mistura. Coisa na cabeça deles? Isso chama de vulgo, né? Isso. O povo que andava misturado. Para que morrêssemos neste deserto? O porquê é isso? Vocês tiraram nós lá para morrer aqui? Agora, a gente imagina, irmão, que quando a gente faz algo por uma pessoa, e essa pessoa
fica insatisfeito. E ele começa a murmurar e começa a reclamar de você. A gente se sente culpado. Uma pessoa. Agora você imagina 600 mil homens, e sem contar com a mulher e as crianças, porque com certeza a mulher também está reclamando, os filhos estão reclamando. Somando tudo, aí dá mais de 2 milhões de pessoas. Menino, quando chega a vontade de fazer a coisa, imagina se não der a coisa que ele quer. Eu acho que era até mais, Marcelo. Eu acho que era até mais, irmão, sabe por quê? Porque o povo naquela época vivia da agricultura, né? Apesar de eles serem escravos, mas eles tinham a comida deles, eles tinham um dia deles para fazer de alimentação. Então eles tinham que ter o máximo de filhos para aproveitar isso aí. Pois é. Então você imagina uma multidão dessa aí reclamando com Moisés. Imagina como é que. É por isso que diz que Moisés foi um dos homens mais mansos, mas chegou a um ponto que ele topou lá ele bateu na rocha, né? Marcelo, as pessoas entendem errado. Às vezes as pessoas entendem errado. Assim, só complementando aqui o que o irmão fala. Às vezes as pessoas entendem errado por mansidão. É para mansidão. Não, pô, então não pode falar nada. Moisés matou gente. Aí o cara, mas manso, como assim? Moisés matou gente. Quando eu disse, rapaz, tu não é mansidão, tu tá gritando com o outro ali. Não, rapaz, mas mansidão é o coração, que é o que Deus vê. Só que tem uma coisa, quando Moisés matou gente, ele ainda não tinha recebido as orientações de Deus ainda não, né? Passou. Mas Deus já viu o coração dele, desde igual Jeremias, conheço desde a placenta da tua mãe. Ele passou 40 vezes chegar ao ponto Ele chegou aí, ó, de no deserto. guiar o povo de Deus. Ele passou 40 anos Esquecendo dos costumes de esquecendo de tudo que ele tinha aprendido do Egito naqueles 40 primeiros anos. Passou 40 anos lá lidando com ovelha para poder entender cada detalhe de mansidão. E depois 40 anos no deserto. Imagine nós passando pelo deserto da dificuldade que nós temos hoje. Ao entrar nesse deserto a gente já desanima. Então ele passou 40 mais 40, né? 40 mais 40. 80 anos de lapidagem. Tipo assim, fazendo aqui uma ilustração. A pessoa pode se formar em médico, né? Parece que é 6 anos, né? Especializando naquele assunto ali. Quando ele sai dele, tá igual o Moisés passou 40 anos, né? Tendo aprendizado com Deus, né? Quebrar o coração dele, né? Com as ovelhas lá para poder lidar com as ovelhas, seres humanos, né? Com os outros 40 anos no deserto. Olha a reclamação dele. Nem pão tem aqui no deserto. Nem água tem. Vão morrer de fome e de sede. Pelo menos as ovelhinhas eram diferentes das ovelhas humanas, né? Não se queixaram de nada disso. A bichinha é mansinha, né? Não murmurava. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Pão tão ruim. E eu nem quero mais. Eu fastio disso aí. Quando eu vejo, mas eu nem quero comer mais não. Você chama isso de pão? Nem água e nem pão tem. O Senhor dando o pão. E ele dizendo, nem pão tem. E o Senhor dando a água através da rocha. Ele, nem água tem. E olha que era saindo do próprio Cristo. Então, Nessa questão aí, irmão, eles há pouco tempo estavam pedindo socorro da libertação do chicote egípcio. exatamente. E esse socorro deles, eu acredito que eles, de certo, devem ter dito para o Senhor que enfrentaria qualquer dificuldade a fim de ficar liberto. Na hora. E olha que não tinha gente fraca no meio dele, não. Não, eu só sou forte ao comer de carne. Não, irmãos. Aqui o texto, atrás do profeta particular 29. Apesar das dificuldades que eles tinham sofrido, não havia que fosse fraco entre eles. Entre todas as suas fileiras, não tinha um que fosse fraco. Se não era fraco, era o quê? Forte. Todos eles eram fortes, saudáveis e se queixando da alimentação. Aquele pão transformava em 3 partes de fazer ele, né? Davi disse, quem quiser cozer em água, faça lá na água.
E quem quiser assado, faz assado, vira bolo. Exato. Vira um pão. Fora a frutinha que era tipo parecendo quarto segundo dia lá. Então eles tinham 3 bases de alimentar dele. Olha que eles eram tão fortes que naquela caminhada, nem os pés deles se haviam inchado. Nem incharam os pés. Irmão, a pessoa hoje pode se alimentar de carne quando quiser, faz uma caminhada de 2 dias, quando ele está, a gente dá uns pés tudo inchado, morto, não aguenta nem levantar. É verdade. Eu acho que é verdade mesmo, porque estava fazendo fisioterapia lá, num lugar por lá, e a mulher com o braço inchado, assim. O mesmo problema que eu tenho no braço, né? Que é um tal de espondilite. Aí ela, o braço, o cotovelo dela com inchadão, assim, ela fazendo fisioterapia para desinchar. E o meu nunca inchou daquele jeito. O tornozelo dela todo inchado, o meu nunca inchou daquele jeito. O meu dói, mas não incha. Aí eu dando inchando, pensando, o que é bom para desinchar de dar? Diz que nem a roupa deles envelheceu. Nem as alpargatas se desgastaram. Quando está com a bênção de Deus, as pessoas às vezes não sabem nem calcular a tamanho das bênçãos. Deus subjugaram agora eles não preferiram morrer? Tá bom. Eles querem morrer mesmo? Elias pediu para morrer, Moisés pediu para morrer, mas o Senhor não penalizou eles por causa disso, não. Mas esse povo ingrato, o Senhor subjugou com as feras rapinas. E os répteis venenosos da floresta e do deserto. Isso aqui foi triste, isso aqui. Se com todos estes sinais de seu amor, o povo ainda continuava a queixar-se, o Senhor retiraria sua proteção. O Senhor dando todos esses cuidado protetor. Cadeira para cá. Cuidado protetor, né? O Senhor tem todo esse cuidado, ajudando eles, ensinando-os a apreciar a misericordiosa bênção que Ele tinha para eles, cuidando deles. Voltar-se para Ele com arrependimento e humilhação, é isso que Ele queria. E às vezes é preciso a gente passar pelo deserto mesmo para poder se humilhar. Quem nunca sabe o que foi passar fome, talvez vai ter maior dificuldade que aqueles outros tiveram dificuldade. Em sua ingratidão e incredulidade, haviam desejado a morte. E agora o Senhor permitiu que a morte viesse até eles. Não havia permitido com Moisés, que desejou a morte. Não havia permitido com Elias, que desejou a morte, mas agora permitiu para que esse povo rebelde tivesse a morte. De que forma? As serpentes venenosas que infestavam o deserto. Tinha muita serpente no deserto. Dois tem. Todo lugar. Todo lugar. Todo lugar tem. Todo lugar. Chamadas serpentes ardentes. Por quê? Por causa dos terríveis efeitos produzidos por sua mordidura. Que causava inflamação violenta e morte rápida. Tem uma aí que morre, eu não sei se é a
cascavel, mas diz que entra ligeiro na corrente sanguínea e mata em questão. Então Deus permitiu que as serpentes mordessem aquele povo e que viesse sobre eles a morte rápida. Removendo-se Israel a mão protetora de Deus, só porque eles se desviaram da mão protetora de Deus, tudo isso acontecia agora com eles. E irmão, no caso aí, esses animais, eles já tinham desde o começo, eles não prejudicavam eles porque eles estavam em obediência. Obediência e Tá na proteção de Deus. proteção. Não significa dizer que eles não estavam lá. Não significa dizer que os animais não estavam lá. Estavam lá. Tem até uma passagem que quando Deus tirou a proteção do deserto, as serpentes eram só atacando. Exatamente. Então, um grande número de pessoas foram atacadas por esses animais venenosos. Houve então terror, houve confusão por todo o acampamento, por causa das mordeduras. Pensou o desespero dele. Mas não estava acontecendo nada disso, e de repente, muita gente sendo mordida por cobra. E em cada tenda havia moribundos ou mortos. Pode tirar uma lição com relação ao acampamento aí, porque às vezes a gente não vai com medo de cobra. Com medo da onça, né? Eu ouvi falar em onça lá, de repente. E ninguém estava livre. Moisés também, Arão, podia ser atacado. Agora, o Senhor prometeu proteger e Ele protegeu todos os que são obedientes. Protegeu naquela época e protegeu em hoje. Alguns de nós podemos ser atacados por algo representado aí pela serpente, que é Satanás. Nós confiarmos em Deus, Satanás não tem o poder sobre nós. Amém. Essas mordeduras de cobra, hoje essas cobras que mordem hoje, é Satanás com suas tentações. Aquele que não estiver protegido por Deus vai cair na tentação e é mordido. E ao ser mordido, lembre-se que tem que ter o antiveneno. Quem é mordido de cobra, para ficar bom tem que ter o contraveneno. E o contraveneno é também feito de uma serpente. Em quase todas as tendas, né? Havia pessoas mortas. Muitas vezes o silêncio da noite era interrompido por gritos penetrantes que significavam novas vítimas. Imagine você numa noite silenciosa e do teu lado surgem aqueles gritos de terror. Você não foi mordido, mas se espanta do grito do outro. Todos estavam ocupados, melhor. Todos estavam ocupados em tratar dos sofredores. De certa forma, demonstravam um certo amor, né? Estavam preocupados agora uns com os outros, tratar os outros, cuidar deles. Ou esforçando-se com um cuidado torturante por proteger os que ainda não tinham sido picados. Estavam preocupados também com aqueles que ainda não tinham sido afetados pela picada da cobra. Então o cuidado era em todos os sentidos, tanto para com aqueles que eram picados, como para também aqueles que ainda não tinham sido. Lembra da serpente, né? Satanás. Ele pode nos picar a qualquer hora. Nós estamos num deserto e Satanás tem o seu grande exército de cobra para morder nele.
Nenhuma murmuração escapava agora de seus lábios. Agora não murmurava mais não. Tinha muita coisa a se preocupar. Mordedura de cobra com as pessoas que estavam afetadas ali e para os que ainda não estavam sendo picados ainda, eles estavam com muito tempo ali ocupados. E não tinham tempo mais para murmurar não. Pararam de murmurar de jeito nenhum. Vocês já viram quando nós estamos com a nossa mente bem ocupada, nós não temos tempo para essas coisas. Verdade. E mente desocupada é a oficina de Satanás. Não tinha nos seus lábios murmuração mais não. Comparados com o seu sofrimento presente, a dificuldade e provações anteriores pareciam dignas de qualquer consideração. Não, para Moisés, Arão, não lembrava nem de Arão e Moisés, senão para ajudar naquelas situações difíceis que eles agora se encontravam. Anteriormente eles estavam tendo uma oportunidade de murmurar contra Moisés, contra Arão, insatisfeito com a caminhada, tudo. Mas agora o tempo deles, preocupado em outras coisas. O povo humilhou-se agora. Às vezes, para nós nos humilhar, precisa de esse tipo de coisa. Humilhou-se o povo agora perante Deus. Agora eles não estavam mais murmurando de Moisés, não. Agora eles vieram até Moisés confessando os seus erros e rogando para Moisés que orasse a Deus para que essa serpente desaparecesse do meio deles e não mordesse mais eles. Aqueles a quem ele murmurava agora, eles estavam agora procurando ele para rogar a Deus, confessando as suas culpas. Era confessando ou não era? Porque era isso aqui que ele dizia. Havemos pecado. Antes era murmurando, agora eles estavam confessando o quê? Nós pecamos, Moisés. Disseram eles: nós pecamos. Nós temos falado contra o Senhor e contra ti. Antes eles não viam o pecado. Falavam contra Moisés, murmuravam contra Moisés, mas eles não viam que era pecado. Agora eles estavam dizendo: nós vemos pecado, nós temos falado contra ti, Moisés. Mas primeiro de falar contra ti, nós falamos contra o Senhor. Para eles ver que haviam tido pecado, reconhecer o pecado e agora confessar o pecado, que havia pecado contra Deus e contra Moisés. Mas antes eles não viam isso, viu? Pouco antes, haviam acusado de ser o seu inimigo, ter Moisés por seu inimigo, porque tirou eles do deserto, do Egito, para morrer no deserto, onde nem carne tinha para eles comer. Tirou eles das panelas de carne para morrer comendo um pão velho vil, pão velho ruim, um maná que Deus botou do céu, mas era ruim. Antes eles estavam acusando Moisés. Depois pediram para Moisés e confessaram a Moisés que havia pecado contra ele e contra Deus. A causa de todas as suas angústias e aflições, a causa das mordeduras de cobra, era a culpa que eles tinham de ter acusado o seu líder e acusado a Deus. Olhando aqui, eles disseram que Moisés era o seu pior inimigo, né? Exato. Mas sabiam que a acusação era falsa.
Eles antes acusavam, mas eles tinham na consciência que era falsa a acusação deles. Por isso depois eles foram lá e confessaram. Ó. Temos falado contra o Senhor e contra ti. É como se assim, nós sabíamos que era falsa, mas não reconhecíamos. Foi preciso agora vir serpentes abrasadoras nos mordendo para nós reconhecer que nós havíamos acusado ao Senhor e a ti. Está claro? O texto é muito claro, né? Depois ele não vai dar interpretação para o texto. Faltando só o capeta vir picar o Xandão. Olha lá, estão derrubando. Olha lá, estão derrubando. Olha só. A acusação era falsa. Mesmo quando as palavras estavam em seus lábios e mal chegara a dificuldade real, correram para Moisés como o único que poderia interceder junto a Deus por eles. Olha. Aquele a quem eles acusaram, agora eles viam como sendo aquele único que poderia fazer uma mediação para que Deus agora tirasse as serpentes. Ora, ao Senhor era o que eles pediam. Agora pedido de rogo. Moisés, roga a Deus. Era o que eles clamavam. Tire de nós estas serpentes. É o que Deus estava pedindo agora para Moisés orar em favor deles. Eles entenderam que as serpentes vieram morder eles por causa da desobediência deles. Agora eles entenderam que para as serpentes parar de picar eles, eles tinham que agora pedir a Moisés para que Moisés rogasse em favor deles. Foi divinamente ordenado a Moisés fazer uma serpente de metal. Olha aí, irmãos. E agora? Que representava o Cristo, né? Sim. Mas quando isso foi divinamente ordenado a Moisés fazer uma serpente de metal, por que eu não posso fazer um São João Santo Antônio de gesso? Já que até a cobra foi desenhada. Eles pegam esses textos em favor deles, vocês acham que não? Mas aí não era serpente, o veneno de uma serpente natural. Pois é, exato. Então vamos entender isso aqui. Foi divinamente ordenado a Moisés fazer uma serpente de metal, assemelhando-se às serpentes vivas, e erguê-la entre o povo. Para esta, todos que haviam sido feridos ou picados pelas serpentes deviam olhar para aquela que for divinamente ordenado a Moisés fazer. E aí encontrariam alívio ao contemplar. Aí tem gente contemplando imagem e escultura com base nesse texto, que não tem nada a ver com o que está sendo dito. Está querendo dizer que você, ao ser picado por Satanás, ao cair numa tentação, para você ser curado, olhe para Cristo, que foi levantado, erguido entre o céu e a terra numa cruz.
A mesma lição que Cristo ordenou desse Moisés ao filho de Israel no deserto é para todas as pessoas que sofrem sob a fonte corruptora do pecado. Está vendo aqui? Satanás. Satanás é a serpente que pica cada um. Cristo é aquele para quem devemos olhar, para que sejamos aliviados dos efeitos desses picadores. De dentro da imponente nuvem, falou Cristo a Moisés. Essa ordem divina dada a Moisés, foi Cristo que estava dentro da nuvem. Foi ele que falou a Moisés. E lhe ordenou fazer uma serpente de bronze, colocá-la sobre uma haste, semelhantemente como Cristo foi colocado na cruz. E então mandar que todos os moribundos, ou os mordidos pelas serpentes abrasadoras, olhassem para Jesus Cristo, para quê? Para poder ver. O que aconteceria se, em lugar de olhar como Cristo havia ordenado, eles dissessem: acho que de olhar não me vai ajudar em nada. Se eles pensassem assim, para olhar para isso aí não vai ajudar em nada. Não vai, porque a fé não ia existir. Então não iria surtir efeito algum sobre eles olhar para Jesus Cristo. Não era só para olhar, né? Era para ter fé. Exatamente. O objetivo a ser alcançado era a obediência. Sem parar para inquirir a razão ou a ciência da ordem. A ordem foi dada. Não, porque nós temos que olhar para agora com a serpente de bronze. Não interessa o que você agora, se queria saber a razão por que olhar, a ciência que deveria orar, porque foi dada aquela ordem, não interessa. O objetivo é ser alcançado, obediência implícita e cega obediência. É crer no que Deus disse e acabou. Aí tem gente que, em vez de crer, ela fica questionando. Ah, mas assim, mas assado, não sei o quê, mas a igreja, mas... Não interessa, não questione. A ordem de Deus não deve ser questionada. Mandou olhar, quem olhasse, sarava. Quem não olhasse, e se questionasse, estava duvidando de jeito e ia ser penalizada e não ia ter alívio. O levantamento da serpente de bronze deveria ensinar a Israel, deve ensinar nós hoje aqui também, uma importante lição. Não poderiam salvar a si mesmos dos efeitos fatais do veneno em seus ferimentos. Alguém pode ser sarado de uma mordedura de Satanás? Sem Cristo ele pode ser sarado? Não. Então essa lição é para nós também. Apenas Deus os poderia curar. Contudo, exigia-se-lhes mostrar fé no meio que ele proveu. Qual foi o meio que ele proveu? Olhar a serpente de bronze. Foi o meio que ele proveu. Não, mas por quê? Não interessa por quê. O que interessa é porque ele deu a ordem e agora ele quer a tua obediência. Para ser sarado precisa isso. Quando disse que era uma cega obediência, é que alguns iam imaginar, nós fomos mordidos por essas cobras, e agora ele manda fazer outra cobra. Então, eu acho que não tinha sentido. Mas era crer como Tomé, né? Bem-aventurados que não viram e creram. E representava Jesus que eles não tinham visto. Mas era para acreditar. Eles deviam olhar a fim de viver. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus não se questiona. A palavra de Deus diz isso, diz. Pronto.
E é uma coisa tão simples. Ah, não, mas eu acho que tu não acha nada. É o que Deus disse comigo. Acabou. Fé. Agora é fé cega. Como assim? Eu não vou questionar. Deus disse e acabou. É Deus que diz. Ah, mas os adventistas têm que guardar o sábado. Os adventistas? Quem disse foi Deus. Né? É Deus que diz. Ah, mas a minha igreja é assim. E a de Cristo é assim? Porque às vezes é que a palavra dele que diz. Não é? Apenas Deus poderia curar. Contudo, exigia-se lhes mostrar fé no meio que ele provera. Devia olhar a fim de viver. A sua fé, que era aceitável diante de Deus, e olhando a serpente, mostravam a sua fé. Sabiam que não havia virtude na serpente mesma, mas era ela um símbolo de quem? E a serpente O símbolo de Cristo, acabou. Ah, mas ela não representa, é só Satanás? Não, aí está dizendo que ela é um símbolo de Cristo, não é de Satanás. Satanás representa a serpente. Mas se você for mordido de uma cobra e for para um hospital, eles vão lhe dar algo de outra serpente. Para ir contra o veneno da serpente que te picou. Você sabe qual é ela? Você sabe qual é ela? Que é o quê? A que mata o veneno das outras? O remédio que é contra. Tem que ser da mesma espécie. É a coral. Porque se uma jararaca lhe picou, tem que ter o antiveneno da jararaca. Contra o veneno dela. A mais, ela está falando aqui a mais venenosa no Brasil. Diz que a mais venenosa de todas as cobras são No Brasil, é a segundo a ciência, é a mamba negra, né? É porque tem que ser de acordo com a espécie. Por exemplo, se é uma cobra bem venenosa, você não pode dar contra veneno de uma menos venenosa. Não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. Você lembra que no céu a batalha que teve foi entre Cristo e Satanás? Irmão, uma serpente mais venenosa do que a língua do ser humano, né? Quem vai combater a outra língua dizendo a verdade, contra a outra língua dizendo a mentira. Isso aí. Por exemplo, ao leão que ruge. Mas Jesus Cristo também é um leão da tribo de Judá. Vai ser destruído a raiz, Satanás, e os ramos. Jesus Cristo também é a raiz da geração. Jesus. Às vezes a gente estranha, né? No jardim foi colocado duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. A sua fé, que era aceitável diante de Deus, era aquela que olhava para a serpente e mostrava a sua fé. Assim, eu acredito, Senhor, no que tu está dizendo, eu vou olhar. E aquela que não, a pessoa que não olhava, não estava tendo a fé. Porque a fé vem pela palavra de Deus. Ele só olha para a serpente de bronze. Se quiser ser sarado. Quem não olhava não tinha fé. O que tinha fé é o que obedecia o que Deus falava.
Isaías 29, 24. E os errados de espírito virão até entendimento. Muitas das vezes passando por dificuldades tremendas. Estão errados, mas depois reconhece e procura a correção, mesmo através de um arrependimento, né? Reconhecimento, e confessa que é errado. E os murmuradores aprenderão doutrina. Mas o murmurador que continua murmurador vão aprender? Não. Só aprende aqueles que estão buscando, aqueles que estão se arrependendo. O aprendizado são para os murmuradores mesmo. O entendimento é para os errados de espírito mesmo. Deus não faz acepção de pessoas. Ali foram acompanhando Israel uma mistura de gente, né? Mas ele não fazia acepção entre Israel e eles. O que ele queria de cada um deles era o quê? O erro está na mistura? Não, o erro está na desobediência. Agora, a desobediência foi mais, vamos dizer assim, propícia para os misturados, porque vieram trazendo coisas que não se desarraigaram e estavam infiltrando ali a influência dele no meio de Israel. O erro da mistura é a gente nos deixar levar por eles, né? Em vez de a gente levar para eles, deixar trazer para a gente. É isso que Deus exige de cada um. Por exemplo, não faz acepção de pessoas. Mas ele agora quer o quê? Que nós temamos ao Senhor, a Ele, e pratiquemos o que é justo. E aí, para Ele não há acepção. Ele aceita qualquer um. Seja Israel, seja qualquer outro povo. Seja a igreja adventista, seja qualquer outra igreja. Ele quer que sejam tementes a Deus, praticantes da justiça. Enquanto os que são murmuradores, enquanto os que são incrédulos e aqueles que são rebeldes não obterão o seu favor, e nem as bênçãos prometidas serão dadas a eles como aqueles que são dadas os que amam a verdade e que nela andam. Quem desobedece a Deus, não é justo que eles queiram receber as mesmas bênçãos dos que obedecem. E se Deus dando bênção, maldição para outro, ele não está fazendo acepção, não. Ele está sendo justo. Agora, o que não obedece a Deus passa a obedecer, vê se ele não trata do mesmo jeito do outro. Na verdade, aí não é nem questão assim que podemos dizer que Deus dá, é aquilo que você planta, né? Aquilo que você procura. Então, se a gente procura a bênção de Deus, a vontade de Deus, a gente vai achar. Claro. Se a gente procura outra coisa que não é isso, a gente vai achar também. Os que possuem a luz e não seguem essa luz que possuem, desatendendo essa luz, estão o quê? Desatendendo agora essa luz, os reclamos divinos, notarão que suas bênçãos se converteram em maldições. E em juízo as suas próprias misericórdias. No final, quem anda desobediente vai ter que reconhecer isso,
que era bênção, que agora ele transformou em maldição por não obedecer à luz que eles foram enviados. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Isso aí não é a carne de comer ao corpo, viu? Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti. Toda lei está cumprida nesta palavra. Alguns pegam essa palavra e distorcem. Serve da ocasião do texto dizendo que os 10 mandamentos não é mais válido. Porque agora é só um. Alguns usam o texto dos 2. Mas esse aqui é só um. Porque ninguém pode amar o próximo sem antes primeiro amar Deus. Então, os 2 mandamentos. Esse aí, que é semelhante ao primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Então, cumpre-se toda a lei nesta palavra: amarás ao teu próximo como a ti. Se vós, porém, vos mordeis uns aos outros e devorai-vos uns aos outros, vede que os não consumais também uns aos outros. Se vocês se mordem uns aos outros, se vocês devoram uns aos outros, vocês também vão se destruir uns aos outros. Eu fico olhando aqui, o pessoal das trevas é muito mais zeloso naquilo que eles acreditam do que aqueles que deveriam andar unidos na luz. Os que andam na luz, uma hora para outra estão se mordendo. E as trevas, até naquilo que eles creem, em trevas eles são unidos. Um exemplo disso é a esquerda, bem aí que vocês estão vendo. Todos unidos em uma única pessoa, enquanto a direita se degladia, né? E na verdade, a própria Bíblia diz isso, né? Que casa dividida, eles estarão divididos. O próprio Jesus disse que não sei se é esse mesmo entendimento, onde diz que a esquerda terá argumentos e a direita não terá argumentos contra, né? A esquerda tem um líder e a direita, pelo fato de não ter um líder e por si próprio não querer ter líder, causa isso. Mas também está causando um problema, né? Justamente pelo fato da esquerda ter um único líder, e esse líder está velho e não tem quem o substitua. Quem é o líder das trevas? Espiritualmente falando, Satanás. Quem é o líder da luz? Cristo. Essa representação existe em todo lugar. O capeta nunca morreu, né? Quando Hitler morreu, no mesmo ano nasceu o nosso presidente atual, né? Exato. A história dos filhos de Israel foi escrita para ensino e admoestação de quem? Todos os cristãos. A história dos filhos de Israel foi escrita para ensino e admoestações minha e sua. Se nós não aprendermos lição nessa história que nós estamos contando aqui, nós não vamos aprender lição nenhuma. Quando os israelitas eram surpreendidos por perigos e dificuldades
e seu caminho parecia impedido. Abandonavam-os a fé e murmuravam contra o chefe que Deus lhes designara. Para nós entender isso aqui melhor. Moisés foi levantado por Deus. Mas quando tinha uma dificuldade na caminhada, que não era a esperada por eles, isso trazia o abandono da fé, murmurando eles agora contra Moisés. Uma coisa aqui, simples, nós entendemos. Vamos supor que está um rebanho aqui. Um exemplo. Se o irmão Vasconcelos está dirigindo alguma coisa e não é o esperado, logo a queixa, a murmuração, não falando para o outro. Pai, irmão Marcelo devia isso, pai, ele devia ter, o pai dele fez isso, pai, ele... Pode não assinar a mesma coisa. E se Deus levantou o irmão Marcelo? Não seria a mesma lição a aprender com a lição de Israel? Com certeza. E lá na frente Deus mostra pelas evidências a verdade. Aí as pessoas, pai, o irmão estava certo. Ora, se alguém é dirigido por Deus, só pode no final as coisas dar certo. Moisés tinha convicção do que fazer, porque sabia que era Deus que estava mandando. E nós também temos que ter essa convicção. Se alguém for dirigido pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela guia que cada um deve ser seguido, ele vai ter convicção. Ele não vai estar criando dúvidas. Ele não vai estar com tititi com o outro aqui e com o outro ali. Não, Paulo, o irmão de Alcântara é isso. Fala para o de Alcântara. Se ele é uma coisa que tu pensa que é, vai lá para ele e fala para ele. Não fica se unindo com o outro ali que diz ser seguidor de Cristo e fica levando as coisas do irmão para o outro, falando mal dele. Quando Zípora se reuniu ao seu povo no deserto, viu que os encargos dele lhe estavam esgotando as forças. Não foi o pai dela, não? Foi a mulher. Mas o pai dela também, né? Mas o pai dela soube porque ela disse. Ela viu o sofrimento. Moisés viu o sofrimento de seu esposo. Zípora viu o sofrimento de seu esposo, Moisés. Viu que os encargos dele estavam sendo pesados demais, estavam esgotando a força física dele, mental e espiritual. E deu a conhecer os seus temores ao seu pai, a Jetro, que sugeriu Jetro medidas para o aliviar. Aliás, ela sugeriu ao seu pai para aliviar Moisés. A própria esposa não tinha força para falar isso para ele. É complicado. Ele é um auxiliador. Às vezes o senhor dá ter essa força para que sua esposa precise usar o pai dela ou seu pai da vez para dar uma aliviada. Diretamente esposa para esposa para esposa, já fica um pouco mais complicado. É, o caso dela foi auxiliadora, ela viu o sofrimento dele e foi até Sim. o pai dela, né? Ela viu que quem poderia ajudá-la era o pai. Talvez ela já tivesse. Ela sabia que ela tinha consideração pelo sogro. Talvez ela já estivesse falando, mas ele não queria ouvir, né? Na novela ela falou. Exatamente. Com certeza fala. Na novela ela fala pra ele que a carga dele estava muito pesada, era muito difícil. Que aí ele dividiu entre os anciãos. Só que a novela não é segura. A novela tem mais mentira do que verdade. Então veja só. Agora a Zípora, vendo a dificuldade do marido,
dá a conhecer a Jetro e sugere medidas para que aliviasse a Moisés naquele encargo. Nisso estava a principal razão da antipatia de Miriam para com Zípora. Não simpatizava com a mulher de Moisés, a cunhada. E a Zípora achou que estava acima dela, né? Ela ficou com ciúme. Olha só. Estava aí a principal razão da antipatia de Miriam para com Zípora. Mas isso aí já foi antes da lepra, foi? Não, depois vem a lepra. Esse filme dela foi antes da lepra, né? E ela tem pego lepra. Sim, né? sim. É porque geralmente esses resultados vêm depois alguma... Uma série de coisas, É. né? Doendo-se muito da suposta negligência manifestada a ela e Arão, olha só, Moisés era o líder, Arão depois de Moisés, Miriam depois de Arão, eram os três principais líderes, vamos dizer assim, o primeiro sendo Moisés. Agora Miriam se viu agora negligenciada nessa liderança, juntamente com seu irmão Arão. Considerou a esposa de Moisés como a causa. A Miriam, a Zípora andou criando esse problema para nós. Em vez de ter agora nos procurado para fortalecer cada um de nós, foi procurar o pai dela para levar a questão do problema ser resolvido por meio do pai dela, Moisés. Ela se ciumou por isso. Ela bateu ciúme. Ó, eu sou a terceira, meu irmão Arão é o segundo. Como é que ele vai procurar um homem que nem de Israel é? É o pai da mulher dele. É estranho. Essa é a razão principal da antipatia agora que Miriam tinha para com a sua cunhada. Lembrando que ela ficou um pouco fora depois que ela veio, né? Isso. Doendo-se muito. Ela se doendo não foi pouco não, viu? Da suposta negligência manifestada a ela e Arão, considerou a esposa de Moisés como a causa, concluindo, ela tirou a conclusão, concluindo que sua influência o impedira de os tomar em seus conselhos como antes fazia. Moisés pegar Arão, Miriam, como é que nós vamos fazer nesse caso? Antes da esposa. Antes da esposa. Agora a esposa chega e leva todo mundo. Ela sacou essa mulher, ela tirou. Nós Mesma coisa de Satanás. Isso. Satanás, quando Deus foi criar o homem, ele não participou do conselho entre Deus e Cristo, teve ciúmes. Isso pode ocorrer no nosso meio. De repente alguém, uma visão, né? De repente na palavra de Deus nos dá um conselho que nenhum outro daria. E alguém pode no nosso meio ficar com ciúme. Inveja também. Inveja também. Inveja e tudo, né? Se houvesse Arão permanecido firme pelo que era reto, ele poderia ter reprimido o mal. Se Arão tivesse permanecido. Se ele tivesse permanecido, é porque ele não permaneceu. Então ele deixou de ser firme pelo que é direito e pelo que é reto. Irmão, Ele permitiu o mal. é uma outra, a segunda fraqueza de Arão, porque lá no bezerro de ouro também ele não foi firme, né? Não. E aí ele foi provado outra vez. De novo, caiu de novo. Ele caiu 3 vezes. Foi lá, aqui e junto com Moisés. Aqui na questão da rocha. Aí se ele tivesse permanecido firme, ele tinha repreendido a irmã dele. Tinha repreendido a irmã dele. Não, é E assim. muitos irmãos não repreendem o outro, sabe por quê? Tem medo. Não permanecer firme. É. Tem medo e não permanece firme e não repreende o irmão. Ele teria, é mal, não confunda o teu irmão com o mal que teu irmão comete. Teu irmão cometeu o mal, repreende o mal que está no teu irmão.
Não vou falar que ele vai se zangar. Não quer causar inimizade. Tem um texto, né, que diz que aquele que ama repreende, mas a coisa não é assim. O próprio Deus castiga e disciplina aqueles que ele ama. Se eu amo meu irmão de verdade, eu reprimo o mal que estiver nele. E isso para alguns soa como se não tivesse amor. Vocês já viram isso, né? Eu estou falando tal, ele é duro. Fala isso aqui, deveria ter passado a mão, né? Falar bem devagarzinho. Só que eu vejo assim, no caso assim, repreender o irmão, que tem muitas vezes quando o irmão já está tão rebelde, quando for falar que vai dar briga, e já sabe que vai dar briga, deixa pra lá. Quando o irmão não quer, meu irmão, aí deixa ele entregue para os açoites de Satanás dele. Agora quando dá para resgatar, resgate. Busque. Agora tu está dando conselho, não quer. Ó, Miriam, não ouviu o conselho não. Deixa ela na mão do Senhor. Ligeirinho o Senhor deu uma lapada nela. Lepra. Uma semana. Depois ficou mansinha. Viu? Se houvesse Arão permanecido firme, mas não permaneceu, poderia ter repreendido o mal. Diz que a vantagem maior que tem o mal, sabe por quê? Que os do bem não falam nada. Aí ele grita. O mal sempre reclama. Quando o mal grita e os que poderiam agora chegar e reprimir o mal, a história sempre se repete. Se cala. Aí, meu. Os bons não querem confusão. Eu vejo você falando aí, eu não lembro mais como é que é, assim. O maior perigo não é o silêncio. O silêncio dos. O grito dos maus, o silêncio dos bons. As guerras sempre acontecem porque quem não se contenta com o que tem, né, quer avançar no outro. Aí o outro vai se tocar depois. Diz, não, pai, se eu não fizer nada aqui agora, eu vou cair também. Olha aí, Arão, o que ele deveria ter feito? Reprimido o mal de Miriam, seu irmão. Mas ele, em vez de mostrar a Miriam o pecado dela, a pecaminosidade da sua conduta, ele, em vez de mostrar que nós também deveríamos fazer uns com os outros, compartilhou dos sentimentos. Deu ouvidos às suas palavras de queixa. Isso aí foi o Arão, né? Arão? Foi. Arão deu ouvido a Miriam. E assim veio a partilhar de seus ciúmes. Agora diz assim, Arão estava com ciúme do seu irmão? Não, mas deu ouvido a uma ciumenta falando do seu irmão. Ele foi influenciado. Entenderam aqui a culpa que nós podemos pagar junto com o culpado? De uma ciumeira, de uma queixa, de uma rebeldia, dando ouvido a outro irmão que está errado. A influência passa, né? A influência passa. Passa fora. E é compartilhado a mesma coisa. E Deus vai punir, se necessário for do mesmo jeito. Ali, no caso, ele puniu só Miriam. Mas porque Arão reconheceu. Depois ele reconhece que ele deveria ter reprimido o mal. Arão cometeu grave pecado quando se rendeu aos clamores do povo e fez o bezerro de ouro lá no Sinai. Errou gravemente. Foi frouxo. O pastor que se rende a clamor do povo, fora da razão, ele se retrai. A diferença aí, aquela serpente foi Deus que ordenou, né? Sim. Essa do bezerro aí que o Arão veio por conta própria. A pedido do povo. Então Arão cometeu grave erro, rendendo-se aos clamores do povo. Mais na frente a lei dominical vai sair por causa de clamor de povo. Vão pedir. E vão se render. Eu imagino que ele e Moisés trabalhavam juntos, de repente ele se afastou e atendeu o
pedido de fazer o bezerro de ouro, né? É porque Moisés tinha subido para receber as tábuas da lei, foi nesse interim. Ele ficou na responsabilidade. Quando o líder que Deus tinha escolhido foi chamado para ir lá para o monte, ficou o substituto, que era o segundo. Aí demorou, né? Eles acharam que Moisés tinha. Aí demorou, e como demorou, eles disseram para fazer um bezerro para nós, e ele foi e fez. Diz que ele fez com medo do povo. E Arão era porque Moisés disse que não sabia falar bem, né? Arão era uma pessoa, tipo um substituto, o porta-voz dele, né? Era o que falava melhor, né? Falava melhor. Aí foi cair uma besteira dessa. Então, de novo, Arão cometeu outro grande erro. Quando se uniu a Miriam na inveja e na murmuração contra Moisés. É irmão murmurando contra irmão. Foi grave erro, e é um grave erro que nós, quando nos unimos em murmuração de outro irmão. Principalmente quando murmura contra outro irmão. E principalmente quando murmura contra irmãos que estão em liderança. Tem um negócio chamado fuxico hoje, que a gente pode comparar com isso aí, que a pessoa vem me procurar e já a palavra ela não disse, não, eu vi, não, disseram que isso assim e assim. Então, às vezes, o inimigo usa pessoas até próximas a gente, como a nossa própria mulher, o nosso próprio marido, a trazer essa questão, disseram isso, só que a pessoa não vai procurar saber como realmente aconteceu. Aí aquilo ali já gera uma raiz da maldade. Disseram o quê? Suponhamos que o irmão de repente fala uma verdade aqui e alguém não gostou da verdade. Aparece alguém dentro do povo, começa a falar daquela verdade que o irmão falou como se fosse algo errado. Mas é ligeiro. As pessoas encontram outros para apoiarem aquele irmão que falou do irmão. Mas é rápido. Mas só que essa pessoa... Eu acho que isso aí é inveja, né? É os dois. Inclui um monte de coisa. Inclusive, essas pessoas que erram, que não aceitam a verdade, que são incrédulas, que murmuram, interessante é que elas sabem exatamente aquelas que são que nem elas. Ela vai em cima daquelas que são igual a elas. Falar do irmão Edu. Aí o mal, eles se unem ligeirinhos. Aquela pessoa que ficou incrédula com a palavra que o irmão Edu falou, não vai procurar outro estilo do irmão Edu, não. Ela já sabe quem é que ela vai procurar. Por quê? Tem a noção quem é quem. Nós temos a noção quem é quem. Nossa, você sabia disso? Pai, isso aqui eu vou falar para o irmão Marcelo. Não, Marcelo não fala isso aqui. Não aceitar, não. Mas eu vou falar aqui para a irmãzinha fulano, tá? Agora você fala. Que ela vai aceitar e vai acalentar. E vai falar depois também. A palha é ligeira, espalha que nem fogo na palha. Espalha imediato. E esses mal tem que ser cortados. Quando alguém vier falar do irmão Edu, tem que ser. O que o irmão Edu falou, eu entendi. Isso aqui. Se você não entendeu, fique pelo menos calado quanto ao irmão Edu. Duvido que ela vai procurar de novo quem repreender o mal. Rapaz, o irmão Marcelo é isso. Duvido se você repreender quem ficar falando mal do irmão Marcelo, você vai falar do irmão Marcelo de novo. Para você não. Vai falar para outro. Assim estava. Assim era. Assim será. Mas até que Cristo purifica as almas que querem ser purificadas. Amém. E juntamente com Moisés, foi a terceira vez aí que Arão errou, quando ofendeu o Senhor em Cádiz, desobedecendo a ordem de falar à rocha, para que esta vertesse sua água. Era para falar, não era para bater.
Moisés zangado, bateu. Estressado, bateu rocha. Aí por causa disso ele não entrou, né? Por causa disso ele não entrou. Irmão, mas será se Deus não compreendeu que Moisés estava ali já com a cabeça quente, né? De tanta gente no pé do ouvido dele? Mas ali, de certa forma, ele trouxe glória para ele. Se ele fosse provedor. Ele disse como se ele tivesse feito aquilo ali. Vocês querem ela. Que é diferente, tem outras situações que Deus elevou, né? No pé do ouvido de Moisés. Pegou a glória para ele, né, irmão? Pegou a glória. Realmente, o coração do Moisés, que se fosse, eu tinha voado no cangote de muita gente aqui. E a glória era para Deus. Desobedecendo a ordem de falar a rocha, para que esta vertesse sua água. Precisava bater na rocha para sair água? Foi dito para ele falar. Só para falar mesmo, precisava bater. Tem gente que dá cada murro em cima da Bíblia no púlpito. Para quê? Ali é a rocha. E também, às vezes, as pregações que são assim tão cheias de arrogância do eu, como se a pessoa estivesse querendo converter pela própria força a outra pessoa, né? Sim. E também atrai glória para si, né? Não, eu falei de tal forma assim, a pessoa tomou a decisão. A glória, cadê a glória de Deus numa pregação dessa? É que eu acredito que a teologia, como é propriamente dita aí, deve ensinar os ritos cerimoniais do homem, né? Porque a teologia sem Cristo não é nada. Agora vem as murmurações, as pancadas que Moisés recebeu. Olha só, irmãos. As acusações de Moisés, contra Moisés, de Arão e Miriam, foram suportadas pacientemente, em silêncio. Quem dera fosse assim, a gente suportar paciente, tranquilo. Imaginando ele, que era o próprio sangue, né, irmão, dele. A carne. A gente vê as histórias repetindo no próprio meio familiar, surgem-se as maiores traições, né? Como Sim. no caso de Moisés, é o próprio sangue, dois irmãos. Dois irmãos. Irmão e irmã. Então, suas acusações foram suportadas por Moisés em paciente silêncio. Foi a experiência ganha durante os anos de labuta e de espera lá em Midian, aqueles 40 anos que ele teve lá. Aquele espírito de humildade, de longanimidade, ali desenvolvidos, que preparou Moisés para defrontar com paciência a incredulidade, a murmuração do povo. Se não tiver treinado por Cristo, não vai aguentar pacientemente não. Eu acho que quando ele matou aquele homem lá, se antes dele matar esse homem ele tivesse tido essa experiência, ele teria chegado só afastado. Não teria nem matado, né? E o orgulho e inveja daqueles que deveriam ser seus inabaláveis auxiliadores. Olha isso. Arão e Miriam deveriam ser o quê? Inabaláveis auxiliadores. Em vez disso aqui, se colocaram contra eles. Isso foi traição. Onde há inveja, onde há espírito faccioso, aí há perturbação de toda a obra perversa. É o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 16. Miriam era dotada abundantemente dos dons da poesia e da música. Nós estivemos aqui estudando sábado à tarde sobre a música. Muito detalhe interessante. Miriam era quem liderava essa parte poética musical. Miriam, ela dirigia as mulheres de Israel, era dirigente no cântico e na dança. Agora essa dança aí não é forró, não é nada que pertence a essas danças mundanas. Lá na margem, à beira do mar. Na afeição do povo e honras do céu,
estava Miriam apenas abaixo de Moisés e de primeiro um homem, segundo outro homem, terceiro uma, e todos os três eram dirigentes. Misoginia, essa palavra. Hoje é crime. Hoje é crime, né? Já é? Misoginia. Misoginia. Já foi aprovado? Já passou no Senado. Ainda não está a conclusão, né? Não está concluído, não. O Senhor vai trabalhar. Vai pegar é feio. O Senhor Jesus vai trabalhar nisso aí. Cada marido mandando a mulher embora de casa que o negócio vai pegar. Na afeição do povo e honras ao céu, Miriam era a terceira, né? Mas isso aí, irmão, não era uma coisa assim que ela mesma se proclamava. Não. Quando ela chegou nessa situação aí, se... ela já tinha humildade suficiente para entender que Deus é que exaltava ela. Então ali era na visão divina. Mas exatamente, irmão, por ela ser a terceira, depois do irmão Moisés e do irmão Arão, é que causou ciúme. Porque ela achava que era exatamente o irmão dela e ela que devia ser chamada para conselho para tratar dos assuntos. Não o sogro. E não sogro. Então a luta pela supremacia acontecia naquela época que acontece hoje. Miriam era mais velha do que Moisés, né? Era mais nova do que Arão, mas era que Moisés. Não foi ela que levou a Moisés lá no sexto, lá no Nilo? Entretanto, o mesmo mal que a princípio trouxera discórdia lá no céu surgiu do coração desta mulher de Israel, que era a terceira em honra ao céu e também era a terceira na simpatia dos homens de Israel. Aquilo que Deus dava a honra de ser a terceira era exatamente ela diante dos homens também, aquela terceira. Então surgiu no coração de Miriam aquele mesmo sentimento que surgiu no coração de Satanás lá no céu. Ciúmes, inveja. E ela não deixou de encontrar quem a ela simpatizasse. Olha, os simpatizantes daqueles que eram. Então era para ela ter procurado Moisés, no caso aí, né? Para conversar com ele, não Arão. Ela encontrou simpatizantes no seu descontentamento. Sempre quem se achar descontente vai achar seus simpatizantes descontentes também. Foi naquele tempo, será hoje. É hoje, será. A história só se repete. Deus escolheu a Moisés e sobre Moisés pôs o seu espírito. E Miriam e Arão, pelas suas murmurações, eram culpados de deslealdade. Deslealdade contra aquele que Deus pôs o seu espírito. E deslealdade para com o próprio Deus. Nesse caso, não somente era desleal ao chefe que Deus havia designado, mas também era desleal para com o próprio Deus. Isso, alguns dizem assim, eu tenho que obedecer só a homem. Só a Deus, não a homem, não é assim? Eu não obedeço a homem. Moisés era homem. Passar de obedecer aquilo que Moisés recebia de Deus era deslealdade para com Moisés e para com o próprio Deus. Se o irmão Rondiel está aqui, apresentando a palavra de Deus, transmitindo a palavra de Deus, se alguém for desleal ao que o irmão está passando, essa deslealdade é para com Deus também. E alguns se acham muito invejosos, enciumados, de aceitar uma palavra de alguém que eles acham que não deveriam obedecer, por ser homem. Às vezes até a Bíblia mesmo, isso aqui não foi escrita por Deus, não. Foi por homem, não quer seguir.
Às vezes você apresenta os fatos da Bíblia e diz, não, pai, isso aí não tem nada a ver. Mas está na Bíblia. Era para aquele tempo. O descontentamento é contagioso. Basta um se descontentar com a coisa. Começa a se movimentar, o descontentamento é ligeiro, contagioso. E logo espalhou-se pelo arraial. Miriam se descontentou, falou para onde daqui a pouco estava em muitos lugares, porque a influência de Miriam era grande no Fadiado. E eram homens diferentes também. De repente, entre nós, 2, 3 pessoas lá em frente, linha de frente. Aí um pensa de um jeito, o outro pensa diferente, já começa a espalhar um para o outro, daqui a pouco está aquele descontentamento geral. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu vou tomar partido de Paulo, eu vou tomar partido de Apolo. E Paulo e Apolo tinham o mesmo objetivo. O que fez a diferença, de repente, é na mente dos outros a inveja e o ciúme por causa de Paulo ou por causa de Apolo. Isso é que o descontentamento é ligeira espada, igual fogo. Isso aí que a gente observa, não, que as coisas erradas, assim, uma mentira tem um poder tem um poder de convencimento, assim, que às vezes a gente fala uma verdade, por mais simples que seja, tem toda uma resistência, né? Mas a mentira entra assim de jeito tão sutil. Aí, Patriarca Profeta 377 começou a murmuração bem franca já, a queixa, logo depois de 3 dias. Olha como foi que depois de 3 dias de viagem, ouviram-se francas queixas. Estas se originaram com a mistura de gente, aquela mistura que vocês viram lá no princípio. Muitos dentre a qual não se achavam unidos completamente. Olha, às vezes a gente se acha unido em muitas coisas, nós aqui. Mas tem algumas coisas que a gente não se acha unido completamente. Às vezes eu penso de um jeito, o outro pensa do outro pensa do outro, estamos unidos em um determinado ponto e bem unidos. Mas tem alguns pontinhos que não estão completamente. É semelhante àquela Soraya Tronic, né? Que ela disse que ela é de direita. Aí o repórter disse, não, a senhora é de direita, mas seus pensamentos são tudo de esquerda, né? Disse, não, a favor da misoginia, a favor da questão do aborto. Aí ela enrolou a língua de todo jeito. Realmente. Então a murmuração ela entrou rápido. A queixa entrou rápido. E essas se originou exatamente aquela mistura de gente que foram com Israel. Muitos dentre a qual não se achavam unidos completamente com Israel e estavam continuamente a espreitar qualquer motivo de censura. Espreitar. Aquela mistura achavam-se unidos completamente com Israel, não completamente com Israel, mas tinha algo ainda a estar unidos a eles, mas estavam continuamente observando Moisés e Arão as escondidas, aguardando só a oportunidade de para olha aí, ó, Moisés, olha aí, ó, o que ele fez. Além deles não quererem serem censurados, eles estavam bisbilhotando, olhando, observando os líderes para poder dar uma... Parecendo quem já está no tempo de Jesus. Sim. Observando Jesus falar uma besteira para... Será que Miriam passava a observar o irmão dela também depois dessa conversa com Vera? Para acusar.
acusar. Os queixosos não se agradavam com a direção da marcha. Nunca o queixoso vai se conformar com a direção da marcha. Sempre eles vão ter uma queixa. Sempre eles vão ter alguma coisa para dizer. Sempre eles vão ter um descontentamento. Na verdade, ele não seguiu a Moisés, né? Seguiu a nuvem, né? Isso. Era Jesus que estava... E por isso se tornou mais grave para isso, porque tinha a nuvem guiando, ele sabia que Moisés recebia as instruções da nuvem lá e ainda ia contra. Os queixosos não se agradavam com a direção da marcha. Aqui, por exemplo, esse estudo que nós estamos dando hoje aqui, alguém tem dúvida que o que nós estamos passando aqui não é de Deus? Porque além disso aí, está na própria Bíblia a respeito. Terminou esse estudo aqui. Alguém discordar no ouvido do outro. Rapaz, eu concordei muito com aquele negócio que o irmão disse. Vocês acham que não é a mesma atitude que Miriam tomou? Que Judas tomava contra Jesus? Que o correto, irmão, se tiver alguma dúvida, né, de procurar no final do culto, né? Não é mesmo aqui, é um estudo, pode perguntar. Se tiver vergonha de perguntar em público... Se calou, é porque ele consentiu que está escrito. Mas não está escrito. Pois é, mas é exatamente se torna mais grave, é porque está escrito que as pessoas duvidam e depois questionam. Não tem como duvidar, não tem como questionar. E às vezes... Está escrito. E às vezes fala assim... Será que o irmão queria dizer que o negócio está pregando lá? Parece que ele disse foi para mim, né? Tem muitas vezes que bate para a gente mesmo. Tem muitas vezes, não. Toda hora me bate toda hora. Isso aí. Mas esse é o objetivo mesmo, né? Significa dizer que Deus tem uma palavra para nós. Se eu for dizer que isso aqui bate só para alguém de vocês, eu estou pedindo. Bate para mim toda hora. Mas tem umas coisas que vai mais em cima de um, mais Tem alguns que se deixaram levar mais do que outros. Eles estavam continuamente a achar defeito no modo como Moisés estava a guiar eles. Rapaz, eu acho que isso aqui, Moisés não deveria ter feito assim. Sempre espreitando. Mas eles sabiam, não sabia, Marcelo, que Moisés estava assim na nuvem? Sabiam, né? Embora eles soubessem que ele, assim como todos estavam seguindo a nuvem que os guiava. Se Moisés dizia assim, vai lá e grita para a nuvem, vai. Grita para a nuvem, sei lá. Irmão, quando Deus deu os mandamentos, antes dele descer lá no Monte Horebe, né? Ele falou que era para que eles acreditassem nele e acreditassem em Moisés também. Porque o povo tinha muita dúvida que Moisés ainda era um homem, né, que Deus estava usando ali para levá-los até a Canaã. Para que eles creem em ti também, Moisés. Está escrito lá em Êxodo 19. Aquela tribo lá que foi pela terra, eles colocaram muito jeito. Então não foi só uma tribo, o Vasconcelos, foi misturado. Esses que foram engolidos aí. Não, ali foi uns descontentes. Não foi só uma tribo não, né? Está nesse material aqui, mas não vai dar tempo para chegar lá não. Mas ali... Porque Deus mandou... Era um parente de Moisés. Era parente de Moisés. Tinha um parente também, né? Era um parente dele. Mas eram todos de uma tribo não, né? Não era só uma tribo não, né? Ali tinha da tribo de Levi, que era de Arão, e envolvia mais eles. Uns achavam que deveria ser deles a sequência, ficaram com ciúme também. Eu li na Bíblia aí que foi quase a metade que foi embora, né? Mataram quase a Muita metade. gente. É porque eles queriam a sucessão. É como dizer assim, a tribo de Levi é para nós, que nós somos lá, né? Aí começaram a questionar a Arão e a Moisés. Parece que botaram ele para fazer um serviço no sacerdote, um serviço inferior. Eles acharam que era inferior. Para servir a Deus não tem negócio de não, é inferior. Eles já estavam como sacerdotes, né? Já tinham sido colocados como sacerdotes. Eles estavam ali na sequência ali da caminhada, junto com Moisés ali, como se estivesse tudo unido, beleza. De repente surge a murmuração do jeito que está ali. Aí os outros começavam, aí deu aquela divisão.
Aí o Senhor disse, rapaz, Moisés, faz assim. Aí faz assado. Daqui a pouco quem está do nosso lado, quem está do outro lado. Aí depois ele fez a terra engolir eles. Aí o Israel sabe o que disse? Para Moisés? Destruiu o nosso povo. Quer dizer, o povo de Deus foi destruído. Não era Moisés, não. Os que ainda ficaram vivos. Os que se rebelaram contra Moisés é que eles disseram que era o povo deles. Outro bocado. No caso, a divisão das tribos, foi só depois da entrada aí na terra prometida. A divisão das tribos? Não, aqui é a divisão das terras lá na frente. Isso. Aí ele estava na caminhada. Logo nos 3 primeiros dias já estava acontecendo queixa, essas coisas tudo. A caminhada depois da saída do Egito, né? Sim. A partir do 3º dia aproximadamente já começaram as queixas. Vamos terminar com isso aqui. Vou pegar esse texto de meditação na cruz triunfante. Pegando aqui. Estavam eles continuamente sob o olhar daquele que nunca dorme, nem dorme. E ainda assim, mesmo ele na nuvem lá, murmuravam contra Moisés. O homem a quem Deus indicara como seu líder visível, sendo ele o próprio Jesus Cristo, o líder invisível, comandando a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Só o cuidado com esse face a face, né, Marcelo? O pessoal não entender que era face a face. E com quem Jesus Cristo conversava face a face, como um homem fala com seu amigo. Aqui não está dizendo que ele via Jesus Cristo face a face, ele conversava. Cristo na nuvem, Cristo naquela nuvem invisível aos olhos dele, mas tinha alguém que ele ia lá diante da nuvem e falava frente a frente. As pessoas depois me dizem, não, mas ele via Jesus face a face. Não é assim? Conversava. Face a face. Então que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, para não ficarmos peixosos, ciumentos, invejosos, extremistas. Enfim, nós tenhamos o equilíbrio de andar sobre a palavra de Deus. Deus nos abençoe, nos dê um bom sábado, bastante. Eu cheguei tarde, eu passo muito rápido essa vida. Rápido. Mas, não chegou a hora, antes, é sábado. Amém. Então, para a glória de Deus, vamos cantar em honra e glória ao nome do Senhor. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter, ó amigo? Qual será no futuro o seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha,
aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso sorriste, ó amigo, quando ouvistes falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Com a alma manchada não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os salvos remidos por Cristo poderão ter entrada nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer livrar.